Então, pessoal, aqui, para resolver esse problema do método da bisseção, eu acredito que seja necessário usar uma nova variação do comando do. Por que eu falo isso, né? Nós estamos acostumados a trabalhar com do, né? Que faz um processo repetitivo, né? Cíclico. Por exemplo, nesse caso, né? De 1 até 7, né? 7 processos, né? Que termina com indo. Então aqui vai dar 7 voltas, né? E 1, 2, 3 até 7. Onde I é um contador. Em nosso caso que precisamos, né? No método de bisseção, a gente não sabe quanto ciclo vai fazer, em que passo a gente vai terminar. Talvez a gente faça 20 passos, ou 40 passos, ou 5 passos simplesmente. Então a gente não pode usar mais esse I. Então existe um do sem esse índice I. Tá? E então esse do vai fazer um ciclo eterno. Né? Do em do vai fazer, nunca vai parar. Só que isso também não vai ajudar em nada, né? Vou ter um ciclo que vai sempre rodar, rodar e nunca parar. Então, só que dentro desse do, eu poderia fazer uma condicional. If, por exemplo, uma condicional, né? Condicional. Ainda vou colocar dessa forma. Se acontecer alguma condicional, tá? Então, eu mando sair. E como que manda sair? Usando o comando exit. Tá? Então, o exit diz que vai sair tudo, né? Na hora que chegar essa linha e acontecer o exit, então, praticamente, a execução pula para essa linha fora já do undo. Então, acaba, né, esse processo cíclico. Tá? Então, seria esse comando que você vai precisar usar, né? E nessa condicional, você poderia dizer o seguinte, olha, quando vai parar esse ciclo? Quando o valor absoluto, você lembra, né? AVS, né? Valor absoluto, acho que é assim, AVS, valor absoluto de quê? Da função, né? Que vamos definir como f, a função, né? Em C, tá certo? Em C, seja menor, você lembra da tolerância, né? Menor que a tolerância. Então, se já o valor absoluto da função calculada em C, né? Porque o C, o candidato a ser o zero, já for menor que a tolerância, então você diz que o do para de rodar. Então sai aqui e aí você já imprime, manda imprimir, olha, print, que pode imprimir o valor do C. Então o zero é quem? Justamente como eu falei, o C é o melhor candidato para ser o zero, tá? Então você poderia fazer dessa forma, tá? Posso fazer um exemplo. Imagina que tem um I que vai começar de valor zero, né? Tá? E valor zero, né? E eu posso então dizer que o I vai aumentando de 2 em 2. Cada volta, né? Cada ciclo vai aumentando 2 em 2, né? Por isso que estou acrescentando 2, né? Começa primeiro, não? Aqui 0, mas acrescenta 2. Então o valor do I, agora o novo valor será 2. No outro processo já é 2, mais esse 2 já vira 4. Então o I vai aumentando. Então esse condicional eu vou comentar por enquanto, né? Porque eu quero trabalhar com esse I. É só para você ter um exemplo, né? Então eu posso colocar um if aqui, que se esse I já for maior que 10, por exemplo, que pare. Eu quero que simplesmente acrescente até o I for menor que 0. Se já for maior que 10, já pode sair.
e simplesmente imprimir, né, o valor, o último valor do i. Então aqui coloco print o valor do i, tá? Então aí vai imprimir o valor do i. Claro, eu vou ter que declarar, né, aqui. Eu vou declarar como integer o i, né? Preciso declarar integer i. Eu acho que é isso, só isso, né? Só para ir testando esse comando do, tá? Funcionando com exit, tá? Não tem nenhum contador, tá vendo? Aqui não aparece, tá? Ok. Então, eu vou usar também já o comando function para poder definir minha função, tá? Então, você lembra, né? Eu vou deixar um espaço para a parte principal, né? O programa principal. E eu vou dividindo as partes, né? Para colocar as seções auxiliares, né? E para isso a gente usa o comando contains, né? Esse comando. Então, esse comando divide, né? Então, tudo que estiver debaixo de contains serão os programas ou secções auxiliares, tá? E o principal será simplesmente essa parte que está aqui acima de contain, tá? Então, aqui eu vou definir então minha função, function, né? Function f, eu posso chamar simplesmente como f, x, tá? Vai depender da variável x. E aqui coloco implicit none, tá? Porque ele é como se fosse um mini programa, né? Dentro de um programa grande. E aqui declaramos as variáveis real, vamos trabalhar com funções reais. Então vai ser o x, né? O argumento, a variável independente, e o f, né? Que seria a variável dependente, tá? Então nós sabíamos que o f seria, né, vou colocar na outra linha, fica melhor. F precisa ser, tá? Vocês não vão colocar assim, tá? Cuidado, assim não funciona em Fortran, tá? Então simplesmente coloquei F. F era x ao quadrado menos 3, tá? Essa era a nossa função. E aí termina, né? End function, que é função f, né? Nós definimos como f simplesmente, tá? Então, já nós definimos a nossa função f, pronto. Aqui em cima, então vamos as informações que nós temos são os valores do a, né? A gente vai precisar inicializar o valor do a, tá? E o valor do b, tá certo? Então esse daí deve ser inicializado, ou a gente pode dizer que nos permita, né, o usuário inserir esses valores, tá? Mas nesse caso vamos inicializar já diretamente no programa, tá? Mas você já sabe como fazer isso para que o usuário coloque essa informação, tá? Então era quanto, né? Segundo nossa tabela, né, de isolamento de raízes, era o A, né, era 1 e o V era 2. Então, nós começamos com isso. A1 e V2. Pronto. Agora que começa o processo, né, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o processo cíclico, né? Então, essa parte a gente começa com, vai fazer com o comando do, tá? E deve terminar com o comando indo, né? Pronto. O que a gente precisa fazer aí, né? Vai pegar os valores do A e B e vai calcular o valor do C, né? E como se calcula o valor do C? Se calcula, né, somando A mais B dividido por 2, tá certo? E uma vez que fez isso, qual o próximo passo? Você lembra, né? Testar se f de C, ou perdão, o f de A multiplicado por f de C
é menor que zero. Você lembra, né? Nós fizemos isso, né? Esse é o teste. Então, aí que tem que ir o if, né? O if, né? Se f de a, que já nós definimos. O f de a quem é? Aqui está sendo chamado. Essa função aqui. Se f de a multiplicado por f de c, f de a, desse valor, f de 1, multiplicado por o f de c, esse, o novo valor do c, se for menor que zero, né? Se for menor que zero, então quem que muda? Né? Significa que se entre a e c a função muda, significa que o zero está entre eles. Então quem que tem que mudar de valor vai ser o v. Então o v adota o valor do c. Né? E é isso, né? E depois, e se não acontecer isso? E se não acontecer isso? Acontecer outro caso, é dizer que essa condicional der positivo. E nesse caso, você lembra, quem que muda de valor vai ser o A, porque significa que se esse produto não é negativo, significa que esse é mais e mais, ou é menos por menos, significa que entre A e C não tem zero, então o A que tem que ser atualizado, né? Tá? Porque o zero deveria estar entre C e B, né? Nesse caso que se fosse esse aqui fosse falso, né? Então pronto. Isso está na nossa isso que nós fizemos, né? No nosso quadro, né? Tá? Então seria isso, né? Que nós precisamos fazer. Ok. E nós fechamos, né? And if. Vai fazer isso. Claro, ele vai fazer várias vezes, tá vendo, né? Termina isso e ele volta, né? Aqui em do. E agora o novo valor do A, um deles vai ser atualizado. Ou é A, ou é B. Um deles vai mudar, né? Porque vai acontecer que B é igual a C ou, né, o A igual a C. Um deles vai mudar. Então ele vai recalcular o novo valor do C. E vai fazer novamente um processo, a mesma pergunta. Tá certo? E aí, como eu falei para você, se você deixar desse jeito, isso vai ser um ciclo infinito, nunca vai acabar. Aquela tela pretinha que aparece, né, na hora da execução, nunca vai sumir, tá certo? Ou vai dar algum problema no computador, né, vai dizer, né, tá errado alguma coisa, né. Então, nós precisamos que esse do pare. Então, nós queremos que esse do pare, então, nós colocamos uma condicional para que pare esse do. Então, qual é o condicional? Condicional. Que o f de c, que dos três, de A e B e C, desses três números, qual deles é melhor candidato para ser o zero? Dos dois é o C, porque estaria dentro de A e B. Você lembra que o R está entre A e B. E o C, justamente, é o ponto meio. Então, a gente acredita que o C esteja mais próximo do R. Tá? Ok? A gente, pelo menos, considera isso. Tá? E, então, nesse caso, esse FDC, se ele fica bem próximo do R, do zero, então ele deve ter um valor pequeno, tá? Ele pode ser positivo ou negativo, então a gente coloca valor absoluto para dizer que ele vai ter que ser menor que um número real, ou um número positivo. Que número positivo? A tolerância, né? A tolerância. Vamos chamar a tolerância. Tá? E vamos ter que definir a tolerância, né? E então, nesse caso, se for menor que isso, ele já para, dá exit, né? Exit. Sai do do. Né? E uma vez que sai do do, a gente manda imprimir o último valor do C. Print. Né? Então, será os. E nós consideramos que esse seja o zero. Então, o zero aproximado será. Né? Será. E a gente colocar o C, para que imprima o C, né? Porque o C é o melhor candidato para ser
o zero. Então seria isso. Essa seria a estrutura, praticamente. E a única coisa que está faltando agora é declarar as variáveis, né? Então vamos trabalhar com variáveis reais. Então o A é real, o B é real, C é real. O que mais? E acho que seria isso, né? E está faltando a tolerância, né? Tolerância também é real. Mas tolerância vai adotar um valor fixo, tá? Então, nesse caso, eu vou ir apresentando um novo comando também para vocês. Quando queremos que uma variável adote um valor constante, a gente usa esse comando parameter, tá? E isso significa que, quando coloco esse comando, significa que esse valor que eu vou declarar aqui vai adotar um valor constante. Nesse caso, quem? Tolerância, né? Quanto era a tolerância? Era 0,1. Tá certo? Era isso. Tá? Então, esse seria meu nível de exigência, né? Para que o do pare. Ou também para dizer que e aceito, né? Se o valor da função já é pequeno, que é 0,01, então já me conformo, já está bom. Esse seria, para mim, o zero, né? Eu acredito que esteja tudo certo, tá? E para ver se está ocorrendo tudo bem, aqui ainda, né? Se você está aproximando bem ao valor real, né? Ao zero real, então eu poderia imprimir em cada passo, em cada ciclo o valor do C, print, né? E aqui coloco então valor do C. E aí coloco, né, C. Então, em cada passo, ele vai imprimir o valor do C, tá? Então, seria isso, né? Vamos compilar. Aqui deu um erro, né? Isso, eu errei no nome, né? Olha, aqui coloquei Program Bisesson com 2 S aqui. E aqui embaixo coloquei só um e dupliquei o C, né? O outro C aqui. Então, e agora acredito que esteja certo, né? Também, né? Aqui diz que falta um DEN, né? Então vou verificar justamente. Sim, olha, if, e aqui tem que ir um DEN. Então também tinha esquecido disso. Pronto, vamos compilar. Ok, não tem erro. Rodamos. Tá, vamos ver se vai dar certo. Ok. Então os valores, olha, que nós calculamos, que calculou o programa, 1,5, 1,75, 62, né, 71, e o último valor, né, que calculou foi 1,73, né? E esse acha que seria o valor aproximado, tá? Então, esse era o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto, quinto. Exercício a gente quinto e sexto ainda aqui, né? Exercício a gente fazia, né? A gente fez lá manualmente 4 passos, né? 4 passos. Se a gente fizesse mais 2 passos, a gente ia alcançar, né? O que nós queríamos, né? Então, quinto passo e isso e um mais a gente alcançava, né? E de quarto passo foi 1,6875 também no cálculo, né, que nós fizemos manualmente. E aqui também foi isso, né? Primeiro 1, 2, 4, justamente, né? Ok, seria isso, tá? E a gente pode perguntar, olha, será que esse valor tá certo, né? Esse C que nós calculamos tá certo? Não, se está certo porque satisfaz a tolerância, né?
Mas a gente também se pode perguntar quão perto está esse C do valor real. Essa função que está aqui, né? Se a gente igualar a zero, é uma equação quadrática. Se tu soluciona essa equação quadrática, a solução é raiz de 3. E a gente pode colocar ainda aqui, então, o valor exato, né? Print, né? O zero exato, né? Só para comparar o zero exato então a gente coloca, né? Que esse é a raiz quadrada de 3, né? Só, e a gente coloca para ser número, aqui dentro do argumento do raiz tem que ser real, então colocamos esse pontinho aí, tá? Esse é um ponto decimal, esse ponto decimal. Então, só para comparar, tá? E ainda mais aqui eu posso agregar o seguinte, né? Para ver os passos, quantos passos que ele está dando, né? Então, aqui eu adiciono um contador, né? Aqui fora, começa em 0. E ele, cada vez que entrar aqui nesse do, ele vai acrescentar 1, né? E mais 1. Ele vai ir acrescentando, né? 1 em 1. E aqui eu vou mandar imprimir, então, o i, tá? O passo, né? E o passo, aqui coloco passo, vírgula, então vai dizer, né, o passo tal e depois valor do C, vai estar dizendo, né, que passo é. Assim como a gente contabiliza, né, melhor. Pronto. Vamos compilar. Aqui deu algum problema, né? Aqui diz isso, eu esqueci, estava pensando. A gente não declarou i, a gente está usando i aqui e não declara, né? Esqueceu. E aí, então, colocou integer o i. Tá certo? Então, salva e nos compilamos. Agora sim, tá tudo certo, né? E a gente deve encontrar o resultado esperado, né? Ok, justamente, agora aqui ficou muito próximo, né? O passo 1, valor isso, né? Passo 2, valor isso, né? Esse daqui tem como melhorar, tá? Existe um comando que se chama bright, né? Bright, descreve desse aqui, né? Bright, esse comando aqui. Tá? Faz o mesmo trabalho que print, só que a gente pode formatar ela para poder, né, dar o espaçamento correto, né? Então aí não tem esse problema. Aí você pode dar uma olhada na apostila, tá? Bem explicado isso, tá? Não é difícil. Com isso você pode melhorar esse aqui, né? Tá junto aqui. Tá, aqui. Vamos comparar então o zero. O zero aproximado que nós encontramos com o nosso método. 1,73438. E o zero exato é isso, 7.205. Está próximo, né? Na terceira casa decimal que começa a se desviar do valor exato. Então, ok. E a gente pode dizer, olha, mas eu quero mais preciso, quero me aproximar mais. Então, a gente diminui a tolerância. A gente, né, coloca uma tolerância já mais pequena. E nós rodamos, né? Compilamos e rodamos. Então ele já deve estar deve retornar um valor bem mais próximo. Só que ele demora mais, né? Porque já dá 10 passos, né? 11 com esse último. Então aí sim, olha, já melhorou, mas ainda, né, na terceira casa ainda tem uma pequena diferença, mas só que é pequeno. Eu vou colocar ainda mais, então vou colocar mais pequeno ainda, né? Vamos ver até onde ele vai, né? Ok? Então, vamos esperar. Ok, ele gastou 16, deu 16 passos, né? Imagina fazer isso na mão, né? Ia demorar bastante, né? Então, olha aqui,
praticamente deu a mesma coisa, tá? Já coincidiu. Então, isso. Você está vendo, notaram então que se eu aumentar a tolerância, né, melhora o C. O C é mais próximo do zero, né? Ok? E agora se eu coloco uma tolerância grande, claro, e o C já não é tão boa, tá? Não é tão boa, não é tão precisa. Claro, com tolerância grande, claro, né, você vai fazer menos passos, né, essa vantagem, mas porém você perde qualidade, né? Então é isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma pergunta aí, né? Vocês podem me avisar. Então, para explicar a pergunta de Elvis, né? Como que a gente determina o valor do A e B, né? Como que a gente vai saber, né? Quanto vale, né? Ou se é um valor aleatório que a gente coloca. Então, o valor do A e o valor do B, a gente deve encontrar, né? A mão, manualmente. Ele deve ser encontrado, né? Usando aquela técnica de isolamento de raízes, né? Os de zeros, que a gente fez, né? Na primeira apresentação, né? Manualmente, no início do exercício, da resolução do exercício. Determinar A e B nessa parte, né? Assim, usando Fortran, não é possível, tá? Pelo menos eu não tenho o costume de fazer isso aqui, tá? Então, esses valores já você deve saber a priori, tá? Você deve saber. Claro, você pode permitir o quê? Fazer um código em que esse A e esse B sejam ainda indefinidas, né? Usando o comando hit, tá? Aí poderia ser. Só que, de qualquer forma, quando você vai rodar o programa, você vai ter que colocar esse valor, né? O usuário precisa colocar. Então, de onde você vai obter esse valor? Não é aleatório, não é um chute. Porque se você chutar, pode ser que entre esses valores não exista nenhum zero. Entre 1 e 2 pode ser que para outra função não exista nenhum zero. Então, aí não vai funcionar, tá? Não vai dar certo. Então, isso daqui você tem que fazer manualmente, né? Você tem que fazer uma inspeção, né, da função. E essa técnica de isolamento raiz, fazer uma tabela, né, e verificar entre que pontos a função muda de sinal, tá? Então é isso, né? Aqui o programa descobrir isso, eu acho que é um pouco mais difícil, tá? Fazer esse código. Então, para finalizar, né, a nossa aula de hoje, eu vou deixar um exercício aqui, né? Então, o determinar exercício determinar o zero mais próximo, né, de zero, tá? Esse aqui é o número zero mesmo, tá? Não estou falando do zero da raiz, né? Mais próximo do zero, do número zero, da equação elevado a x igual seno de x, tá? Ok, esse seria o exercício 1, né? Para a próxima aula. Exercício 2. Você tem que codificar, tá? E encontrar. Nesse caso, a tolerância, o y, pode ser como você vai usar o computador, e esse, o computador faz um trabalho, né, rapidíssimo, né? Não se compara com a gente, né? Se a gente fizer, demora, né? O computador faz muito rápido, então a gente vai colocar 10 a menos 5, a tolerância, né? Vamos ver. Se não der certo, se demorar muito, aí você pode acrescentar um pouco esse valor, tá? E você vai testando, mas sugiro isso. Outro, né?
Então, encontrar ou determinar o zero positivo, de essa equação, x² menos 4x seno de x. Olha, já vem coisas bem complicadas, né? Equações complicadas que não dá para resolver na mão. Seno de x e tudo isso ao quadrado igual a zero, tá? Então seria isso. Esses dois exercícios para a próxima aula, tá? Olha, e aí você se pode perguntar, olha, a gente trabalhou com f de x, que no nosso caso anterior que nós resolvemos era isso daqui, né? Quadrado, né? Menos 3. Era isso. E aí você pode se perguntar, mas e aqui? Quem é o f de x? Vai ser x, seno de x? Não, você tem que fazer o seguinte, você lembra que o nós queremos encontrar é que quando se fala de... Só um minuto, preciso fazer uma observação aqui. Eu acho que eu não apresentei corretamente isso, tá? Aqui é determinar o zero, né? Geralmente se usa para funções, né? Então, quando se trata de equações, a gente já não usa isso do zero, né? A gente usa o nome de raiz, né? Determinar a raiz, que é a mesma coisa, na verdade, né? A raiz mais próxima de zero da equação, né? E aqui também seria a raiz, determinar a raiz positiva dessa equação aqui, né? Quando se trata de equação, a gente usa o nome raiz, tá? E aqui também, né? É uma equação. Então, a pergunta que eu fiz é, e quem que vai ser o f aqui, né? Porque para o método de Viseson, a gente encontra precisamos de um f, né? Porque precisamos calcular o f de A, precisamos calcular o f de B, precisamos calcular o f de C. Então, quem que vai ser isso? Nesse caso, o que precisamos fazer é o seguinte, juntar essas expressões a um lado e no outro lado precisa ficar simplesmente o zero. E se colocar dessa forma, é x, né? E esse passa ao outro lado, menos seno de x, e outro lado é zero, né? E essa equação é a mesma coisa que se a gente dizer que isso se chama f de x é igual a zero. E a raiz dessa equação é justamente aquele número que vai fazer que, ao substituir aqui, me vai dar resultado zero. Por isso que aqui coincide, né? Esse deve ser o zero, né? Que nós queremos encontrar. Ok? Então, o truque, né? Para encontrar o fx seria isso, né? Você vai juntar todas as expressões diferentes zero em um lado e a esse que está, né? Essa expressão será chamada de f de x. Tá? E outro lado tem que ficar só zero, tá? Não pode ficar nem 2 nem 3. Se for aqui em 2, um 3 também tem que mandar aqui. Ok? E nesse caso já está, né? Bem claro. Então, nesse caso, o f de x já será isso, né? Porque no outro lado já está somente o zero, tá? Não sei se tem alguma dúvida a mais sobre esse exercício, né? Faltou falar sobre tolerância aqui. Também pode ser 10 a menos 5, tá? Tá certo? Então é isso, pessoal, né? Resolvam isso para a próxima aula, porque vai ajudar a praticar, né? Vai ajudar vocês a ganhar confiança, né? Na codificação em Fortran.